O primeiro componente que estarei trazendo aqui para demonstrar a vocês como pesquisar é o diodo retificador 6A6, certo? O primeiro passo antes de pesquisar é você identificar o código. Normalmente ele vem descrito no corpo do componente, como podem ver na imagem. A primeira linha, escrito 6A6, é o código deste diodo que vamos usar como exemplo para verificar seus dados no datasheet. Já sabemos o código deste diodo, né? 6A6. Agora basta irmos no Google e pesquisar por... Primeiramente eu costumo colocar ao datasheet e ao lado o código do componente, que no caso é o datasheet 6A6, que é o código do diodo, como vocês podem ver aí na imagem. A ordem não importa muito, pode pôr o código na frente de datasheet. Exemplo, 6A6 ao datasheet, ou então só o datasheet, que no campo de pesquisa vai aparecer lá várias opções para vocês. Aí aparecerá vários sites na página de busca. Escolha o site oficial do datasheet. Como podem ver, aparecerá na primeira linha o site aldatasheet.com e abaixo do site, do link do site, o código que está pesquisando, acompanhado de datasheet, o nome do datasheet, ou pode estar acompanhado também de download ou PDF, que é o arquivo com os dados. Aí clique para entrar na página. Você verá uma pré-visualização do PDF do arquivo. Aí um detalhe que os datasheets, eles vêm todos em inglês, certo? Mas a página que está consultando, você pode traduzir para o português. Mas o arquivo PDF ele é em inglês, é sempre em inglês. Aí aqui já temos o código da peça. Aí abaixo uma opção para fazer o download do arquivo, que logo falarei a respeito, certo? E depois a gente tem o tamanho do arquivo em PDF, o número de páginas, o fabricante da peça que estamos consultando e um link direto para o site desse fabricante. Eu estou acessando o site dele, certo? E abaixo do link nós vemos o logo do fabricante. Aí clicando na opção de download, você acessará uma página onde poderá visualizar o arquivo PDF contendo todas as informações do componente. Como falei anteriormente, o arquivo estará em inglês. Para navegar aqui no arquivo online, a gente vê algumas opções na parte superior do arquivo. Por exemplo, aqui a gente pode alterar o modo de visualização do arquivo, deixando só o arquivo em si, eliminando aquelas páginas laterais, essas pastas aqui, certo? Para ficar mais fácil a leitura, pelo menos no meu ponto de vista. Aí tem uma lupinha, que você pode pesquisar alguma informação já no documento, né? Pode dar o S caso queira cancelar essa pesquisa. Ao lado aqui a gente vê a posição da página, a gente pode digitar o número da página e dar o Enter, para ir para a página que a gente deseja. Mais à direita a gente vê o zoom, se a gente quiser aumentar ou diminuir o tamanho do arquivo online para poder fazer a leitura.
A gente pode expandir a tela toda e apertar o ESC para voltar. A gente tem aqui a opção de abrir o arquivo, caso você já tenha salvo no seu computador. Você pode abrir também. Tem a opção de imprimir. Você pode imprimir direto, sem fazer o download, caso deseje. E aqui tem a opção download, caso você queira salvar o arquivo no seu computador. Tem algumas ferramentas a mais que eu não vou estar entrando em detalhe, porque não é o objetivo dessa aula, certo? Aí rolando o scroll do mouse para baixo, poderemos visualizar o arquivo online, para aqueles que não desejem baixar o arquivo, que só desejem fazer a consulta online mesmo, sem a necessidade de download. Aí na primeira página do arquivo desse componente, podemos ver já as características mais importantes para os técnicos de manutenção, como a faixa de voltagem de operação do diodo, com a tensão máxima suportada pelo diodo e sua corrente máxima. E abaixo vemos uma imagem do diodo e depois um desenho técnico com as dimensões reais do componente. Devemos observar as seguintes características que vimos na aula 8 sobre diodos. Caso não tenha visto, deixarei um link na descrição para poder assistir. Aí podemos ver as informações na tabela, no datasheet, que é a tensão máxima reversa, VR, né? Como vimos na aula de diodos, e que trata da tensão máxima que o diodo suporta quando está polarizado inversamente, ou seja, quando o cátodo, que é o negativo do diodo, está conectado ao positivo da fonte e o anodo, que é o positivo do diodo, está conectado ao negativo da fonte, certo? Que no caso desse diodo, ele nos informa, como você pode ver aqui, o diodo 6A6, eles nos informam que essa tensão máxima suportada VR é de 600 volts. É uma observação. Como podemos ver no datasheet, ele apresenta informações de outros modelos de diodos. Normalmente eles fazem isso para facilitar na hora de produzir esses documentos. Como os componentes são normalmente parecidos, semelhantes, mudando só algumas características, aí igual esse diodo, já monta uma tabela com todos os diodos, certo? E bastando apenas você se atentar ao modelo que você está pesquisando. No caso, como pode ver aqui, ó, o diodo 6A6, que é um dos componentes que ele inseriu nesse datasheet, juntamente com os demais, né, como por exemplo o 6AB, o 6A10, assim por diante. Aí basta você observar o que você está pesquisando e coletar a informação que deseja. Aí no caso, que como a gente está pesquisando VR, que é a tensão máxima reversa, do 6 a 6, vimos que é 600 volts, certo? Aí outra coisa que devemos observar também quando pesquisamos um datasheet de diodos, a corrente máxima que o diodo suporta, que é o IF, né? Só que no caso desse fabricante, ele indica corrente máxima com o símbolo IO e informando o valor de 6 amperes, como podemos ver aqui na imagem. E também outra coisa a ser observado é a tensão de condução ou a queda de tensão do diodo, representada pelo símbolo VF, né? E essa é a tensão mínima que fará o diodo
conduzir. E é justamente a queda de tensão sobre ele, que é normalmente 0,7 volts. Só que no caso desse diodo aqui, ele nos informa que essa queda de tensão é de 1,1 volts. Então, a partir de 1,1 volts, o diodo passará a conduzir. Aí na página 2, podemos ver as tabelas das curvas características do diodo. Aí já na tabela 1, podemos ver a curva característica de rate, que é a entrega de corrente pelo semicondutor, conforme aumenta a temperatura. No caso, temos duas situações. A primeira é a perda de corrente para o diodo soldado, que conhecemos como padrão. Ou seja, o corpo do diodo estará paralelo à placa soldada, como podemos ver aqui na imagem. Aí nessa situação, de acordo com o datasheet, a partir de 40 graus Celsius, a corrente passa a diminuir. Podemos ver, né, a partir de 40 graus, e conforme for aumentando a temperatura, 45, 50, e assim por diante, a corrente vai ser menor, porque o diodo passa a perder a sua eficiência, certo? Aí na segunda situação, em que o diodo estará soldado à placa com o corpo perpendicular à placa, e que é o recomendado pelo fabricante, vemos que a perda de corrente se inicia a partir de 60 graus Celsius. Podemos então concluir que o mais vantajoso é soldar o diodo perpendicular à placa. Rolando o screw do mouse para baixo, terá acesso a mais arquivos, que, diga-se de passagem, tem praticamente os mesmos detalhes, mas de outros fabricantes. Aí você pode estar pesquisando pelo fabricante de seu interesse, caso for desejar, acessando o datasheet desse fabricante, a sua escolha, certo? Bom, agora nós pesquisaremos o diodo 1N4007, que é bem popular. Aí no caso do diodo 1N4007, ao entrarmos no site, devemos rolar o screw do mouse para baixo. E você poderá ver vários arquivos contendo relatório de dados do componente, mas de fabricantes diferentes. Você deve procurar pelo fabricante de seu interesse ou escolher qualquer um. O que muda basicamente, como dito anteriormente, é o fabricante. Vou escolher aqui a primeira opção, só para demonstrar a vocês mesmo. Clicando aqui, acessaremos uma tela com a pré-visualização, como no caso do diodo anterior, o 6A6. Vou clicar em baixar para ter acesso ao arquivo online. Podemos ver aqui o modelo do diodo que estamos pesquisando. Abaixo, uma rápida descrição, informando o que mais nos interessa. A tensão de trabalho, tensão máxima, né? E a corrente que ele suporta. E depois o tamanho do arquivo, o número de páginas, aí o fabricante, depois o link para acessar o site do mesmo. E por fim, o logo do fabricante, igualzinho como vimos anteriormente. Rolando o screw do mouse para baixo, temos acesso ao arquivo online. Como podemos ver, normalmente a primeira página já vem com os dados do diodo. Temos um desenho com as dimensões em polegadas e milímetros do diodo 1N4007. Aí abaixo das dimensões já acessamos uma tabela com as características desse diodo, sendo as principais a tensão máxima reversa, que nos informa aqui que é de 1000 volts, a corrente máxima que ele suporta, que é 1 ampere, e a tensão de condução ou queda de tensão, que também é de 1,1 volts.
E se observarmos também, aqui nesse datasheet já informa outros modelos de diodos nessa tabelinha, certo? É o mesmo caso da situação anterior. Ele já acrescenta no datasheet vários modelos a fim de facilitar na montagem do documento. Aí basta só atentar-se ao modelo que esteja pesquisando. E agora, por último, estaremos pesquisando sobre o MOSFET de código IRF 740. Eu costumo já clicar no link com o nome PDF do lado, que já me leva direto à página de pré-visualização do arquivo. Logo de cara, podemos ver que esse MOSFET já possui mais páginas que os diodos vistos anteriormente, um total de 7 páginas. Aí mostra o fabricante e o restante, que é como vimos anteriormente no caso dos diodos. Eu não vou me aprofundar muito aqui para não deixar o vídeo muito longo. Aí clicando em baixar, acessamos o arquivo online. Aí logo de início, vemos as principais características do componente. É o tipo de canal, que nesse caso é o de canal N, a corrente máxima de 10 amperes e a tensão máxima que ele suporta, que é de 400 volts. E a resistência também é RDS, né? Que é a resistência do transistor quando está conduzindo. No caso deste MOSFET, é de 0,550 ohms. Mais abaixo, a simbologia do componente, com as identificações de dreno, representado pela letra D, source, representado pela letra S, e gate, representado pela letra G. E no final da página, o tipo de encapsulamento e a identificação dos terminais também, sendo o gate o terminal 1, o dreno o terminal 2 e o source o terminal 3. Isso levando pela perspectiva de que vemos o diodo de frente, ou seja, com a parte do nome que o identifica virado para os nossos olhos. Ele também indica que a parte metálica, que fica atrás desse componente, ele faz contato direto com o dreno. E assim como vimos nas aulas de diodos, no tópico funcionamento de semicondutores, vimos que esses componentes têm uma característica chamada de D-rate, que é a perda de eficiência quando aumenta a temperatura sobre o mesmo. E vimos que os fabricantes, por padrão, coletam os dados das características desses componentes a uma temperatura ambiente de 25 graus Celsius. Podemos ver esse detalhe no datasheet. Também vimos na aula de MOSFETs, no vídeo 12, que as principais características encontradas no datasheet desses componentes são corrente máxima de dreno, ID, a corrente máxima suportada pelos transistores, que no caso do MOSFET IRF 740 é de 10 amperes, a resistência dreno-fonte ou dreno-source, quando o transistor está conduzindo, RDS1, que é a sigla, né? Essa é a resistência do transistor quando está conduzido, que no caso desse transistor é de 0,550 ohms, o máximo, como vimos no começo. E a outra característica é a tensão de dreno para o source, VDS, que é a tensão máxima suportada pelo transistor, que como vimos antes é de 400 volts. E a característica de D-rate, assim como diodos e transistores bipolares, a corrente do FET e MOSFET é limitada pela temperatura. Aqui no datasheet, aí vemos que quando o MOSFET atinge 100 graus Celsius, a corrente cai para 6,3 A. Isso fica evidente na figura 2 da página 3, o gráfico. Deixe aí nos comentários como vocês costumam fazer as pesquisas.
ou se vocês fazem igual a mim. Agora, para quem for projetar circuitos, deverá levar todos os parâmetros em consideração. Na página 6, vemos circuitos de testes que podemos montar, indicado pelo fabricante, assim como as formas de ondas. Enfim, encontramos nos datasheets todas as informações da qual precisamos, bastando apenas termos o código para realizar pesquisa. Espero do fundo do coração ter contribuído para o seu conhecimento. Peço que dê o like para nos ajudar, não custa nada e é de graça, e nos motiva a continuar com mais conteúdos no canal, pois não é nada fácil produzir conteúdos, dá uma trabalheira enorme. Por isso peço a ajuda de vocês, compartilhe com seus amigos, se inscrevam, caso não sejam inscritos, e até a próxima, se Deus quiser.